Olá, sejam bem-vindos a mais um Analisando com Café. E hoje, para o encerramento da edição especial Mulheres Inspiradoras, a gente vai fazer um brinde. Então, se você quiser me acompanhar, pega o seu vinho e vem! Gente, e no programa de hoje eu tô trazendo um tema que ele é um tema tão relevante, tão importante. É um tema que é importante para todas as mulheres, tá? Mas antes de eu falar para vocês o tema de hoje, eu vou falar para vocês, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora, já coloca o seu like para não esquecer e aperta o sininho porque toda semana tem conteúdo novo aqui, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje é câncer de mama. Como eu superei esse desafio? Gente, o câncer de mama, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, no ano de 2020 foram 66.280 novos casos, representando 29, quase 30% do total dos cânceres em mulheres. Então o número é muito expressivo, é muito alto isso, a gente perde muitas mulheres todo ano com o câncer de mama. E a gente sabe que os impactos dessa doença vão além, né, da questão do tratamento físico em si, né? Ele impacta, muitas vezes ele pode impactar na questão emocional, ele impacta na parte física, ele traz ansiedade, depressão, pode trazer, né? Ele pode trazer, ele vai mexer provavelmente com a questão da segurança da mulher, da sua autoestima, desestabiliza toda a família. É uma questão tão delicada, tão importante, e por isso que eu resolvi fechar essa série do Analisando com Café especial de março com uma pessoa incrível que veio aqui compartilhar com a gente a história dela, a história de vida e a experiência que ela teve com o câncer de mama. Então hoje eu trago aqui para vocês ela, que é mãe do Vitor, que tem 16 anos, mãe da Helena, de 11 anos, e ela é casada com o Alexandre. Ela é médica especializada em nutrologia e ginecologia. Tô trazendo aqui para vocês Kátia Baida. Kátia, eu tô super feliz por você ter me recebido, por você ter aceitado esse convite, porque essa edição de março, para mim, ela tem um peso diferente. Eu trouxe várias convidadas muito especiais, com histórias muito impactantes. Eu trouxe uma advogada negra para falar da luta, que é uma mulher negra com uma carreira, né? Eu trouxe uma mulher que começou a estudar depois dos 30, com 40 ela fez mestrado, ela é gestora pública, com 57 anos. Eu trouxe várias mulheres com superações. E aí eu queria fechar com você, que é uma pessoa que representa toda essa inspiração, que representa, apesar da gente se conhecer há pouco tempo, eu tenho já uma admiração por você, como eu falei, e eu tô muito feliz por você ter aceitado esse convite para dividir essa história, que é uma história tão delicada, tão sensível, né? Mas que tem um propósito de alcançar muitas mulheres, de ajudar muitas mulheres. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço muito você, no meio dessas mulheres maravilhosas que você já entrevistou. Eu que agradeço de estar podendo fazer parte disso. E se a minha história puder ajudar alguém ou tocar alguém de uma maneira positiva, já está valendo. Que ótimo, gente. Eu quero te perguntar, então, gente, imagina, eu tô falando aqui com uma médica que é especializada em nutrologia e em ginecologia, e aí acontece que a médica, essa pessoa que tá o tempo todo em contato com tudo isso, né, com essa questão das doenças, né, da mulher, tudo mais, se deparou com um diagnóstico como câncer de mama. Conta pra gente, Kátia, como foi o primeiro impacto? Foi você mesma quem viu os seus exames, eu imagino, né? Então, a minha história é bem recente, aconteceu em novembro, por volta do início, lá pelo dia 10, 12 de novembro. Eu fui fazer um exame de mama, os exames de rotina, que estavam atrasados, né? Os últimos que eu tinha feito foram em 2018. Então eu não fiz em 2019 e fui fazer em novembro de 2020.
E lá mesmo, durante o exame, para minha surpresa, eu já percebi que tinha algo alterado na mamografia. Então, eu nunca imaginava, na verdade, eu nunca me imaginei com câncer de mama. No momento, eu perdi o chão e tinha certeza, pela imagem que estava ali na mamografia, eu já tinha certeza que era. Não foi nem quando você recebeu o resultado, foi durante o exame e você já identifica. Isso, eu já estava fazendo o exame. A técnica que estava fazendo em mim me chamou para eu olhar a imagem e ali estavam as microcalcificações. No meu caso, não eram microcalcificações, são lesões que aparecem, que não são palpáveis, que não são visíveis ao ultrassom, à ressonância, elas só são visíveis à mamografia. Muita gente vai falar, nossa, mas eu tenho microcalcificação, será que o meu é? Existem vários tipos de microcalcificação. A maioria delas benignas, tá? Uhum. Então, de acordo com a imagem delas, a localização, o formato e tudo mais, que elas chamam atenção para a malignidade. E no meu caso já estava bem característico que alguma coisa ali não estava boa. Uhum. Na hora, realmente perdi o chão. Estava sozinha? Estava sozinha. Porque afinal de contas é um exame de rotina. De rotina, sim. Não sei se ironia do destino ou, para minha sorte, meu marido é mastologista. Uau! E ele não estava ali naquele momento. Eu vi o exame, na mesma hora já liguei para ele. E ele já voltou para a clínica, que inclusive ele que vê os exames e tudo mais. E ali a gente já viu que tinha que fazer biópsia. Uhum. Né? Então, eu fiquei preocupada, fiquei muito nervosa, ele também, porque era uma responsabilidade enorme na mão dele. Uhum. E aí o emocional e envolvido, o emocional, né? Tudo mais. E essa biópsia foi um exame que chama mamotomia. Foi um exame difícil de ser feito, que eu sou suspeita, mas ele foi muito bom nisso, para conseguir fazer essa mamotomia. E aí tem que mandar para exame. Isso era uma sexta-feira, nós passamos aquelas próximas 24 horas bem apreensivos e imaginando todas as hipóteses, as possibilidades, e se for isso, se for aquilo, o que eu vou fazer, o que não vou fazer daqui para frente e tal. Então foi um dia muito complicado. Passa pela cabeça em algum momento assim a questão da morte? Então, da morte não passou na minha cabeça, porque ali olhando eu sabia que teria como tratar, que teria cura, que aquele tipo de lesão era um início, provavelmente. Não passou a morte pela minha cabeça, não, mas passou um medo. Porque eu imagino, olha só que interessante, né? O lado difícil de ser médica nessa hora é que você mesma identifica que não tem como alguém te dar uma notícia de uma forma, de repente, mais tentando te acalmar, amenizar um pouco, não tem. Não. Mas, por outro lado, o fato de você ser médica, você também tem uma realidade que, no seu caso, a realidade era uma realidade que você já tinha uma consciência de que tinha algo para fazer. Né? Porque imagina uma mulher ouvindo esse diagnóstico, uma mulher que não seja médica, né? Especialista na sua área. Aí ela ouve o diagnóstico do médico. E aí ele fala, não, fica tranquila, assim, temos algumas opções de tratamento e dá pra fazer isso e aquilo. Mas eu acho que ela, como ela não tem o domínio daquilo, acho que uma das primeiras coisas que ela pensa é câncer. Câncer mata, né? Porque o câncer, essa palavra, esse diagnóstico, ele é muito... é muito forte, né? Ele é muito impactante. Então eu fico imaginando a pessoa quando ela ouve esse diagnóstico e não tem esse conhecimento para avaliar a gravidade mesmo, ela tem que confiar em quem está dando notícia. Então, mas o engraçado é que quando você, sendo médica, sendo ginecologista, você está passando pela situação, você parece que automaticamente vira uma leiga no assunto, não sabe o que vai acontecer
dá a impressão que você perdeu o controle sobre você mesmo e não sabe o que vai fazer e tal, por onde eu começo, o que eu devo fazer. Então, foi bem difícil. Foi bem difícil. E a família, como que reagiu? No caso, foi só o Alexandre que soube com você na hora? Foi ele que soube comigo, aí nós fomos para casa, tal. As crianças perceberam que eu estava triste, porque eu chorei nesse dia, fiquei pensativa, não queria, fiquei mais isolada, tal. E a gente explicou para eles mais ou menos o que poderia ser, como ainda não tinha o diagnóstico, né? Só falamos que tinha um lugar, que foi para biópsia e tinha que aguardar o exame. Graças a Deus, eu tenho o Vitor, mais velho, ele é um menino com uma enorme fé, então ele tinha certeza absoluta que não seria nada, que ia dar tudo certo e tudo mais. A Helena, que é mais nova, ela tem uma defesa, uma autodefesa de fingir que não entendeu e de guardar para dentro dela. Não contei para os meus pais no momento, né? Fiquei esperando, demorei vários dias para contar para eles, mesmo porque não sabia o que era ainda, né? Mas mexeu bastante com a família, mexeu bastante. Mas era mais eu e o Ale ali. Ele era o médico. E os dois são da área que tem o domínio. Ele é mastologista, né? Especialista em câncer ginecológico. Em nenhum momento me passou pela cabeça outra pessoa me tratar. E ele também nem questionou que ele não fosse ele que iria operar e tudo mais. Então, ficou nós dois. Eu acho que o sofrimento ficou mais entre eu e ele. E assim, entre o diagnóstico e a cirurgia, que depois eu acabei fazendo no dia 16 de dezembro, deu aproximadamente um mês. Esse um mês, eu confesso que eu sabia que ia tudo ficar resolvido, mas aquele assunto não saía da minha cabeça 24 horas por dia. Tinha uma pendência. Tinha algo ali, né? Tinha assim... foi uma coisa que me tirou a concentração, me tirou o bem-estar, me tirou tudo. Dava a impressão realmente, eu não pensava na morte, mas dava a impressão que eu tinha que viver minha vida naquele mês, sabe? E você mudou alguma coisa nesse mês? Você pensava nessas coisas de reflexão, mas como é que... Não, eu trabalhei bastante para me ocupar. Foi um mês que eu tive um super apoio das minhas amigas, da minha família. Quis estar sempre com amigos, quis aproveitar, sabe? Aqueles... Por quê? Mesmo porque eu ia fazer uma cirurgia que eu não sabia quanto tempo eu ia ter que ficar em repouso e tal. Então, foi mais ou menos isso. Ô, Kátia, e quando você soube, quais foram as opções que foram dadas, ou quais as opções que você viu junto com o seu marido que você tinha para decidir? Tinha opções? Então, Aline, como o resultado é um carcinoma in situ significa muito localizado, tá? Então, normalmente as microcalcificações de um carcinoma in situ, elas são lesões pequenas e de cura. Então, teoricamente, eu poderia tirar aquele espaço das lesões. No meu caso, essas microcalcificações estavam um pouco espalhadas. Então, a conduta era fazer a mastectomia à direita, tirar toda a mama à direita e reconstruir, né? O que me veio à cabeça na hora, não pensei duas vezes, eu pedi pro meu marido, eu falei, eu quero tirar as duas, ficar livre disso, porque logo eu preciso de uma reposição hormonal, daqui a pouco estou no climatério, na menopausa, sei que vou precisar dessa reposição e assim, tinha medo de ficar algum resto de doença ou não poder fazer nada. Como ia reconstruir do zero, falei, então reconstrói do zero as duas. Mas me fala uma coisa, teria o risco, mantendo a outra, teria o risco de repente aparecer novos focos, é isso? Sim,
Sim, poderia ter. Era uma mama que eu ia ter que estar sempre vigiando. Da forma que você fez, quer dizer, Não, agora eu tô sossegada. cortei tipo, o mal pela raiz mesmo, mesmo. literalmente. Porque depois do resultado foi visto que era mesmo carcinoma in situ Uhum. e que estava retirado. Estava retirado, não tinha invasão em linfonodo, não tinha nada. Uhum. Do jeito que tirou, foi a melhor conduta. E você não teve medo de decidir de optar por tirar as duas? Então, eu tive, óbvio que tive, né? Quanto mais foi chegando próximo da cirurgia, mais eu me questionava se eu estava fazendo o que era o melhor e tal, porque, claro, é uma cirurgia grande, de risco, com risco que não ficasse bom esteticamente, porque eu não estava indo para uma cirurgia plástica, eu estava indo para tratar um câncer de mama. Então, era uma cirurgia de cura, Sim, né? sim. Então, eu tinha, assim, esse medo, mas eu não pensava em outra possibilidade. Eu fui bem decidida nessa hora. Foi sua essa decisão, só sua. Isso foi minha, e a hora que eu falei pra ele, ele falou assim, eu acho que é a melhor conduta que você vai, eu acho que é a melhor decisão e tudo mais, vamos fazer isso. E ele que fez. Ele fez. Gente do céu. Foi uma cirurgia bem complicada, durou 6 horas e meia a cirurgia, e ele tava nervoso, eu acho que por vários motivos, porque ele sabia que tinha a responsabilidade de me curar e tinha a responsabilidade de manter uma estética aceitável, porque era justamente com ele que eu iria reclamar isso. E realmente foi ele, mas a doutora Luciana, que é mastologista, que fizeram a mastectomia bilateral, tiraram as duas mamas, e a doutora Laura e o doutor Marcelo fizeram a reconstrução no mesmo momento. Sim, o medo, todo aquele mês que eu tive de angústia, assim que eu saí da cirurgia, voltei pra minha casa, eu tava feliz da vida. Alívio. Alívio. Eu era outra pessoa, enfrentei assim com uma naturalidade, com uma leveza, com uma certeza que tava tudo dando certo. Então, foi a melhor coisa. Uau! E como que foi? Porque eu acho, né, não sei se realmente é assim, mas é incomum, né, um cirurgião operar alguém da própria família, né? Sim. Até pela questão do envolvimento emocional, sim. né? Normalmente não acontece isso, mas não que isso seja eticamente proibido. Isso pode ser feito e tal, mas a maioria acaba preferindo não fazer. Na minha família, meu pai é cirurgião. Então, eu tenho esse hábito de... Eu cresci vendo meu pai operar os familiares. Fez a cesárea da minha mãe, da minha irmã mais nova. Operou a família, operou meu filho, operou... Então, e meu marido também convive com isso e tal. Na hora a gente não questionou essa possibilidade de não fazer, de não ser ele. Então, isso pra mim... Eu mesma fiz a cesárea da minha cunhada, das minhas duas sobrinhas, eu que fiz. Então, parece que a gente estava acostumado já uma com coisa isso. muito natural para vocês, É natural, minha família é. E o Ale entrou nessa. Porque ao mesmo tempo que tem a questão do emocional, eu imagino que também tem uma questão daquela energia ali, né? Daquele Sim. olhar, obviamente, profissional, né? Toda aquela tensão, mas tem uma energia diferente ali desse amor, dessa relação de tudo ali, né? Sim. É um negócio que também deve dar uma força diferente, algo... Né? Tanto é que uma situação que você com certeza vê bastante na sua área, né? Que é o estresse pós-traumático. Eu lembro que eu saí da cirurgia e eu estava bem, mas o Ale ficou uns 2, 3 dias estranho, esgotado, ele mal conseguia cuidar de mim. No pós. No pós. Eu acho que a hora que baixou a adrenalina dele mesmo,
ele se deu o direito de dar aquela caída e depois recuperou. Mas aconteceu isso. É isso, Porque ele usou tava tudo, né? tudo ali no momento. Todas as forças, toda a adrenalina foi para aquilo, né? Isso. Aí quando deu aquele missão cumprida, Aham, né? exatamente. Uau. Tava com a responsabilidade comigo, meu pai assistindo a cirurgia Ah, ali. mas vocês também gostam bastante da emoção Sim. no negócio. Aí, então, eu acho que isso pesou pra ele, sim. Uhum. Deve ter sido talvez a mais difícil da vida. Entendi. Nossa. Ô, Kátia, e fala uma coisa. Como que a questão, você acha, né, que a questão de um equilíbrio emocional, de um preparo emocional, interfere nessa hora de lidar com uma notícia desse tamanho, dessa repercussão? Como que é isso? Olha, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, tá? Isso faz muita diferença. Em 2020, devido à pandemia, né, diminuição de trabalho e tal, foi um ano que eu busquei muito me aprimorar no autoconhecimento, Uhum. né? Então, eu acho que talvez se isso tivesse acontecido 2, 3 anos atrás, eu me vitimizasse, eu não enfrentaria da mesma maneira, com tanta certeza de que iria dar certo e para esse tipo de doença, para todas as doenças, né? Mas para o câncer em si, a cabeça é fundamental. Né? Você não se deixar abater, você ter a certeza que aquilo, isso é fundamental para cura, para o prognóstico, para tudo. Para o pós-operatório, porque eu tinha risco no pós-operatório, eu tinha risco de ter tido necrose do retalho que ficou na mama, né? Então, toda cirurgia tem risco e essa cirurgia é uma cirurgia... Essa mais, como tirar a mama toda, e eu já tinha cirurgia plástica anteriormente, então eu corria risco de ter necrose de pele e perder uma parte ali da pele. Então, esse emocional faz toda a diferença. E eu acho que esse autoconhecimento para mim em 2020 não foi por acaso. Olha que coisa. Deus faz tudo. E eu digo para você, eu saí do câncer, dessa doença, desse tratamento, muito melhor do que eu entrei. Muito melhor. Não tenho dó de mim mesma, não tenho, né, sabe? Eu acho que nada, em nenhum momento eu fiquei pensando, ai, por que que isso está acontecendo comigo? Né? Por que que Deus quis que isso acontecesse comigo? O que que eu mereço? O que que eu fiz? Não. A única coisa que eu me questionava era, o que será que eu fiz de errado com a minha saúde que deu a abertura para essas células se manifestarem ali? E não tenho resposta. Não, e essa pergunta é maravilhosa. Ontem mesmo eu estava no consultório numa sessão de terapia com uma pessoa que me trouxe, é um homem, e me trouxe uma questão física, né? Ele não trouxe para terapia porque ele é novo na terapia, então ele nem abordou, mas ele comentou um todo e no meio da frase tinha uma dor física. E daí eu comecei a investigar junto dele o que ele estava passando quando começou aquela dor e tudo mais, porque é isso que você falou, tá tudo muito interligado. Muito. Né? Então, assim, essa sua pergunta eu me faço sempre, há anos. Eu acho que foi por causa desse tipo de pergunta que eu entrei para a área que eu trabalho hoje, da psicanálise, porque tudo que acontecia comigo, antes de tomar um remédio, até qualquer coisa, eu perguntava, o que meu corpo está querendo me dizer, né? O que está acontecendo? Aí, óbvio, você precisa tratar, você precisa do remédio, mas essa consciência, ela é muito importante, né? Porque é o que você falou, a gente passa por aquilo de outra forma, não se vitimizando. Exatamente. Né? Então faz toda a diferença. E a coisa que me chamou muita atenção foi a postura do Vitor, seu filho. Porque você falou que ele é um menino de muita fé. E quando eu falo, né, da psicanálise integrativa, que eu olho as pessoas como seres integrados, eu trabalho justamente essa questão do ser humano como um tripé, Kátia. Que então é o físico, é o emocional, que é o mental ali, e é o espiritual. Sim. E aí a gente não tá falando de religião, mas a gente tá falando dessa fé. Sim. De que as coisas têm um porquê, de que as coisas
tem uma conexão, tem algo para se encaixar em algum momento, por mais que a gente não entenda. Então, isso muda muito a forma da gente encarar a vida. Muito. Não é? Quando a gente olha para uma coisa e fala, gente, mas comigo eu sou azarada, ou tal. Exatamente. Aquilo, cara, te abate muito mais e todo mundo que tá perto, né? Quando você olha para aquilo e fala, nossa, o que é para eu entender? O que eu posso... O que será que tá sinalizando, né? É muito diferente a postura, né? Então, a fé de uma pessoa como a dele faz muita diferença e eu sempre incentivo muito esse tripézinho aí pra gente equilibrar. É óbvio que a gente não fica... assim, faz muita diferença e ele consegue com que aquilo que é dele, ele transmite para quem tá em volta. Então, por exemplo, durante esse ano que eu tive esse autoconhecimento e tudo mais, tinha um momento lá que a gente tinha que encontrar o lugar ou a sensação mais prazerosa do mundo, assim. Pra você, que a gente chama de ancorar, você sabe disso? Ancorar naquela sensação. Pensei, vinha viagem, vinha alguma coisa, vinha locais. De repente veio o abraço dele na minha cabeça. Então, assim, o abraço do Vitor é uma coisa que é o melhor lugar do mundo pra mim. Sabe, aquilo lá, eu lembro, eu sinto agora, eu sinto físico aqui, porque ele transmite isso. E isso não sou só eu que acho. Então, isso é uma bênção na nossa família. Por isso que as pessoas às vezes falam que parece clichê, mas é tão verdade aquela questão de quando a gente se trabalha, se transforma, tudo à nossa volta reflete isso. Né? Então é o caso dele e é o caso da gente, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que ainda não trabalhei algumas questões e te entrego de uma forma um pouco mais agressiva, mais áspera, mais torta, a sua reação, a maioria das vezes, está compatível ali, a menos que você seja uma outra pessoa mais trabalhada. E se eu tô modificada, a entrega que eu te dou faz você ter outro tipo de reação. Não, com certeza. Então é por isso que muda o meio, né? É por isso que influencia todo mundo que tá à volta, né? Então, quando a gente se olha, se trabalha e olha pra si, e às vezes tem tanta gente que tem uma facilidade em se anular em favor do outro, achando que tá fazendo o melhor para o outro. Sim. Né? E quando a gente olha pra gente, isso inclusive foi tema de um dos, analisando aqui da edição especial de mulheres, quando eu falei de maternidade e carreira, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu vou abrir mão da carreira porque eu quero ser mãe e eu preciso escolher com a melhor das intenções, né? Mas que quando o que faz ela feliz é aquela carreira, aquele filho, aquela filha vai olhar para aquela mãe realizada e feliz. Então, muitas vezes a gente dá uma confundida nessa questão, né? Sim. Eu me anulo em favor do bem-estar do outro, mas como eu não tô bem, eu passo isso pro outro. Não adianta. E quando o outro é filho, filha, é impressionante. Parece que eles sentem o que a gente tá sentindo. Sim. Você pode tentar disfarçar, mostrar bom humor, mostrar... Alguma coisa eles sentem. Sentem, eles são o nosso sentem reflexo. E reagem, né? Do 0 aos 7 anos, Kátia, a formação da psique da criança, do 0 aos 7, ele está absorvendo toda a questão feminina que normalmente vem da figura materna. Tá. E do 7 aos 14,5 é a parte do pai. Então, a parte do 0 aos 7 é mais a questão emocional, essa questão que está sendo construída. Do 7 aos 14, 14,5, constrói mais a parte do planejamento, do externo. Então, é a carreira, é o ir para fora, é a independência, que é uma fase que costuma dar bastante problema entre os pais, porque a mãe ainda na proteção, na maioria dos casos, e o pai querendo falar, não, ele já tá pronto, e a mãe não tá pronto. Às vezes essa fase é de um conflito, mas é super importante as duas fases para a criança. Então, realmente, eles sentem mesmo tudo. E por mais que você não verbalize, eles não aprendem o que a gente fala. Nossa, eu sempre senti isso. Eles não aprendem o que a gente fala, eles aprendem o que a gente é, o que a gente sente, corporal, o que a gente vive. Eles aprendem isso. Então, e assim, também é uma coisa, eles interpretam cada um de um jeito. Você pode falar a mesma coisa para os dois, cada um
recebe e assimila, porque eles são indivíduos, né? Sim. Então é muito, muito legal essa questão. Então a sua sensação era exatamente, realmente acontece isso. Kátia, me fala uma coisa antes da gente terminar. Uhum. Eu quero te pedir para uma última coisa, mas antes, deixa eu só lembrar o pessoal. Pessoal, não pode desligar quando a gente terminar, porque tem um encaixando na cuca. Não esquece, hein, gente? Não esquece. Eu quero te pedir para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente, ou até para os homens ou mulheres que de repente não passaram por uma situação dessa, não estão passando por isso, mas se relacionam com as pessoas, né? O que você diria para essas pessoas agora, né? O que você pode deixar para essas pessoas de mensagem? Olha, assim, hoje, principalmente para as mulheres, que tem, todo mundo falou câncer, todo mundo morre de medo dessa palavra, Sim, né? sim. E o importante é saber que existe cura desde que o diagnóstico seja feito precocemente. Uhum. Eu bobiei, né? Mas graças a Deus consegui, mesmo assim, ainda não estar nada avançado e tudo mais. Uhum. Mas eu pulei um ano de fazer a mamografia, porque a gente vai trabalhar, a mulher trabalha, cuida de casa, do marido, das crianças e tudo mais. Nem lembrava quando eu tinha feito minha última mamografia. De um ano para outro, Kátia, quanto isso pode... Olha, eu tinha feito em 2018, 2019 não fiz, 2020, 2018 não tinha nada. 2019 não fiz, 2020 tinha, tá? No meu caso, era um tipo de carcinoma que ia demorar muito para evoluir. Tá. Mas, se é um outro tipo de carcinoma, de um ano para o outro pode fazer diferença da vida da pessoa. Entendi. Entendeu? Então, eu acho assim, diagnóstico precoce, hoje em dia, pode-se descobrir tudo isso muito precocemente, principalmente câncer de mama, colo do útero, ovário, essa parte feminina, né? Então, acho que isso foi muito importante, não deixar de fazer exame, não deixar a correria do dia a dia fazer você esquecer. E a mamografia, pelo que eu entendi, dependendo do caso, ela é o único... Nesse meu caso, nesse caso de lesão, é o único que dá. Porque esse exame, gente, vamos falar a verdade, eu fiz até um Reels nesse ano aqui, quando eu fui fazer minha mamografia, falando, gente, dói muito. No meu caso, tem mulheres que falam que não dói tanto. Dói muito, mas a gente precisa fazer. Aí eu fui lá, nem dói tanto. Nossa, pra mim dói horrores. Não dói muito, viu, pessoal? Pra mim dói muito, gente, eu tô sendo muito sincera. Mas eu já vi mulheres falando que não dói tanto. Pra mim dói muito, mas compensa, né? Precisa fazer. Claro que compensa, se eu deixasse passar daqui 1 ano, 2 anos, sei lá como que iria estar. Eu tô falando isso porque às vezes a pessoa pensa, putz, tão desconfortável, não sei o que, e acaba, né, pulando por isso, mas não tem essa dor aí, é muito importante se é que você... E assim, então acho que essa é uma mensagem importante, esse diagnóstico precoce, saber que tem cura, ninguém precisa morrer quando descobre que tem câncer, quando ouve essa palavra, tá? Hoje nós estamos em 2021, que tudo tem tratamento e tudo mais. Outra mensagem, assim, a união que isso trouxe na minha família, eu, meu marido, as crianças, foi um momento que um prezou pelo outro, um deu valor pelo outro, eles cuidavam de mim, eles estavam preocupados, eu percebi esse cuidado e ficava mais feliz ainda. Então, isso foi bem legal. A gente passou o fim de ano. Em janeiro nós viajamos nós 4, fazia bastante tempo que nós não viajamos só nós 4, sempre vai amigo, família e tal. Foi uma viagem de vitória para nós 4 e foi um momento assim de curtição, abençoado por Deus. Outra coisa tenha bons amigos, tá? Eu posso afirmar que eu tenho bons amigos, eu acho que eu sou uma pessoa querida, graças a Deus. Nossa, só tenho a agradecer, eu quero aproveitar aqui inclusive para agradecer meus pacientes, meus amigos, minha família, quem
quase não me conhece, eu recebi mensagem de carinho, todo mundo orou e tudo mais. Quero agradecer todos, me senti muito, muito, muito querida. E eu tenho bons amigos, boas amigas que estiveram comigo nesse caminho, elas sabem, cada uma sabe a importância que teve. E isso fez muita diferença também. Talvez se eu não tivesse, eu teria enfrentado de outra maneira. É isso. Que ótimo, que ótimo. E você tá junto. Ai, que delícia. Você me deu força também. Olha que delícia, gente. Que privilégio te conhecer e fazer parte desse momento aqui da sua história. E é por isso que hoje o Analisando com Café não está com café e sim com vinho, porque nós temos o que comemorar, gente. A gente tem que comemorar a vida, a cura, a família, os amigos, né? Comemorar aqui o mês da mulher, que é um ser tão complexo, tão incrível, tão poderoso, né? E dizer a cada mulher, cada pessoa que está nos assistindo, que é muito importante que a gente que a gente contribua uma com a outra, que a gente se dê a mão, que a gente se coloque para cima, né? Eu conheci a Kátia há poucos meses e eu mudei para a cidade, não conhecia ninguém, procurei uma médica e me indicaram ela, graças a Deus. E eu lembro que na primeira consulta, quando eu falei que eu era nova aqui, ela falou: o que você precisar de saber de lugares, de pessoas, você conte comigo. E isso realmente faz toda a diferença. Mulher que apoia outra mulher. E eu tenho feito um trabalho de buscar quebrar as crenças de que as mulheres são concorrentes, que as mulheres... Então, o trabalho que eu tenho feito, e você é uma prova real dessa questão. Então, você, mulher que está nos assistindo, passa essas mensagens para ajudar outras mulheres, para incentivar, para inspirar. Se você tem alguém que está passando por essa situação do câncer de mama, ou que é parente de alguém que esteja passando, passe esse vídeo, ajuda as pessoas, seja uma mulher que apoia outras mulheres, assim como a Kátia é comigo, tá bom? E vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. A sua vida. Obrigada. Obrigada a você e por todas as mulheres também, a nós, gente. No dia que for possível a mulher amar em sua força e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, não para se renunciar, mas para se afirmar, nesse dia o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal. Simone de Beauvoir, nascida em 1908 em Paris. Ela era uma ativista, filósofa, feminista, e já em 1908 ela trouxe toda essa sabedoria, que é a força da mulher, que a mulher, quando ela traz para fora a sua força e não a sua fraqueza, e não a sua timidez, e não o seu constrangimento, é aí que ela transforma, é que ela encanta, aí é que ela entrega a diferença. E esse Analisando com Café de hoje, esse Encaixando na Cuca de hoje, é com muito prazer, é muito especial que eu faço ele hoje, no encerramento do mês da mulher, em 2021, dizendo para você, mulher, seja livre, traga a sua força feminina para fora. E a sua força não tem a ver com a agressividade, a sua força tem a ver com a sua essência, aquilo que você sabe, aquilo que você pensa, a sua intuição, a sua feminilidade, a sua delicadeza, a sua gentileza, a sua habilidade em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a sua habilidade em ter jogo de cintura, a sua força de guerreira, de leoa, protegendo os seus, protegendo a si, protegendo os seus ideais, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. É tudo isso que nós precisamos. Nós precisamos de você, mulher, na sua totalidade. Que você se estimule a trazer isso para o mundo que tanto precisa.
Um beijo enorme. Foi maravilhoso esse mês com cada uma de vocês. E eu espero vocês na próxima terça, no próximo Analisando com o Café.